O capítulo começa com 5 heróis em uma missão para subjugar o Rei Demônio. O herói Vermute, a sábia Siena, a fiel Denise, o corajoso Molo e o estúpido Ramel. E juntos eles formam a equipe mais poderosa. Mas Ramel tinha muita inveja do Vermute. Ele o considerava como seu rival, mas ninguém sabia disso. Então, quando eles estavam na busca do quarto Rei Demônio, veio um ataque despercebido na direção do Vermute. Mas Ramel pulou e bloqueou o ataque com seu corpo. E assim Vermute foi para cima, fatiando o bichano em pedaços com só um ataque, enquanto todos corriam para ver o estado do Ramel. Mas infelizmente já era tarde demais. E mesmo diante da morte, ele falava que essa era uma morte honrosa. E em seus momentos finais, ele pediu para o Vermute derrotar os Reis Demônios por ele. E assim Vermute jura pelo seu nome de herói que irá derrotar todos os Reis Demônios. E com um sorriso no rosto, ele pede para Nise orar por ele. Diz que o Molo é o mais corajoso de todos. E por último, diz para Siena que a ama. Nisso a cena muda para um garoto dizendo que isso não tem nada a ver, que ele nunca falaria uma coisa dessas. E por isso ele fica muito irritado pelo autor que deixou a história assim. E diz que se o autor não fosse anônimo, ele ia achar esse corno e acabar com ele. Já que afinal todos além dele têm títulos como herói, a sábia, a fiel, o corajoso. E somente ele é chamado de estúpido. E sim, esse garoto é o Ramel. Ele reencarnou 300 anos no futuro, com todas essas memórias de sua vida passada. E além disso, ele reencarnou como descendente do herói Vermute. E agora ele se chama Eugene. E conta que o Vermute teve muitas amantes além de sua esposa. E depois de fazer uma penga de filhos, a família que foi reconhecida como linhagem direta era descendente apenas da esposa oficial. Enquanto Eugene fazia parte da linhagem colateral, que veio dos filhos das amantes. E por causa disso, a linhagem colateral são banidas de usar espadas de verdade e de usar mana antes da cerimônia de linhagem sanguínea. E por causa disso, Eugene está usando uma espada de madeira agora. Então ele começa a bater um espantalho com a espada de madeira. E foi tão forte que o espantalho não aguentou. E seu pai, vendo isso, fica meio assustado. E diz que ele fez isso de novo. Não existe espantalho que aguente isso também, né? E vendo seu corpo, seu pai se questiona se realmente é o corpo de um garoto de 13 anos. O maluco já nasceu tomando bomba, mano. Nisso, seu pai diz que seu filho o assusta às vezes, porque esse olhar feroz não tem uma gota de inocência. E mesmo ele tendo perdido sua mãe quando era ainda bem novo, ele nunca se lamentou por ela. Seu pai então comenta que a continuação da cerimônia de linhagem sanguínea é amanhã. E essa cerimônia é algo que acontece uma vez a cada 10 anos na família Vermute. E na cerimônia, tanto a linhagem direta quanto a linhagem colateral, eles juntam crianças de 10 a 15 anos na casa oficial, para competir em ver quem tem habilidades para ser digno da família. Mas na linhagem direta, diferente da colateral, eles podem usar espadas de verdade e desenvolver mana desde pequenos. No fim, eles só estão tentando impedir a linhagem colateral de almejar a linhagem direta, mantendo eles sob supervisão desde muito novo. Seu pai, olhando para seu filho, diz que o Eugene tem um talento enorme, o suficiente para fazê-lo se questionar se ele é seu filho ou não, e se lamenta por ele não ter nascido na linhagem direta, já que ele está desperdiçando seu talento estando aí. Nisso, seu pai chega em seu filho e diz para ele não competir com as pessoas da linhagem direta, dizendo que não importa o quão talentoso ele seja, não será o suficiente para encarar a linhagem direta, já que eles podem usar espadas de verdade e mana desde novos. Eugene diz que está tudo bem, ele não fará isso, mas em sua mente ele diz que claro que vai. Afinal, vai ser só uma competição de habilidades com merdinhas de 10 anos. Vai ser tão chato que vai dar até sono. No dia seguinte, Eugene parte de carruagem para seu destino. E pensando em sua vida passada, ele achava que era um gênio, porque desde muito novo ele não tinha nenhuma dificuldade em lutar. No entanto, isso foi até ele conhecer o Vermute. Aí ele percebeu que não era nada de um gênio, porque o cara era super habilidoso, tanto com a espada quanto a magia, e ele era chamado de Deus da Guerra. E no fim ele desistiu do seu título de Duque, e foi louvado como herói até sua morte. E também tinha a sábia Siena, que foi eleita mais nova maga-chefe da torre. A fiel Nise tinha um coração imundo, mas era chamada de Santidade do Império. E o Molo, o corajoso, o maluco fez um reino sozinho. E ele soube que todo mundo viveu muito bem até o fim. Mas ele se questiona por que diabos o Rei Demônio ainda está vivo e saudável. Porque depois que ele morreu no castelo do Rei Demônio, Vermute tinha dito que iria matar todos os demônios. Mas no fim, ele fez uma promessa com o Rei Demônio depois de sua morte. E devido a essa promessa, a guerra com os ex-demônios acabou e o mundo voltou à paz novamente. E essa paz continua até agora, 300 anos depois. E depois de uma longa viagem, Eugene finalmente chega ao seu destino. E claro que não tem nada de boas-vindas. E os únicos que podem ter o emblema do leão no peito são os descendentes diretos da família. O mordomo então irá guiá-la até a casa dos convidados. Nisso, uma maid chamada Nina
Assassina chega no Eugene e diz que estará o servindo durante sua estadia. Pelo menos o deram uma serva, é o que ele pensa. E vendo que ele é jovem, o Eugene pergunta sua idade. E ela tem apenas 16 anos e acabou de terminar as aulas. Eugene então pensa que passará uma pessoa que acabou de começar a trabalhar e deve estar planejando disciplinar caso lhe cause uma confusão por algum erro que ela cometer. Eugene então pergunta quando sua família irá chegar e irá demorar ainda alguns dias para eles chegarem. Nisso Eugene pergunta onde fica a sala de treino. Chegando lá, tem duas pessoas rindo de sua cara, dizendo que ele é um caipira que veio do oeste do Império, que ele não deve nem saber usar uma espada. E ele também aposta que a carruagem que ele veio fede cocô de vaca, enquanto a garota está toda feliz concordando com seu irmão e diz para punir ele, mas o irmão fala que não vai puni-lo, e sim dá ele apenas um aviso amigável. Nisso tem um garoto olhando para eles de uma janela, mas a sua mina deu encarada para ele que ele se cagou todo de medo e volta para seu quarto. O Eugene então está treinando com uma lança de madeira e diz que não importa o quão pesado ele se esforce, seu corpo tem aguentado sem dificuldades e até as lesões menores se curam rápido, e fica todo feliz que o corpo do descendente do Vermute é algo além de sua imaginação. E Nina, vendo isso tudo, fica espantada que ele é capaz de se mover desse jeito, mesmo com sacos de areia em seu corpo e na lança. Nesse momento chega o Gêmeos aí perguntando o que ele está fazendo. Nina com isso fica nervosa com a aparição deles aí, mas o Eugene mesmo fala: não está vendo não, bobão, eu estou balançando uma lança, e o chama de idiota. Nisso a irmã coloca mais linha no fogo, dizendo que aquele caipira acabou de o chamar de idiota. Aí ele ficou pistola e manda o Eugene pedir desculpas agora. Eugene com isso pede desculpas. O cara fica todo bugado e não aceita suas desculpas, já que não foi nada sincera, dizendo que ele deveria baixar a cabeça. Mas Eugene diz que como eles têm a mesma idade que ele, então são amigos e não tem necessidade de abaixar a cabeça. Mas o maluco não aceita ser amigo de um caipira e manda ele limpar a carruagem. Então ele só mandou a Nina ir lá limpar, só que o maluco está pistola, dizendo que ele deveria limpar, perguntando se ele está ignorando suas ordens, dizendo que ele é Sion Leonhard, da família oficial. Nisso Eugene diz seu nome também e diz para se darem bem, e a irmã do maluco vai na onda também, dizendo que se chama Ciel, mas o maluco não quer se dar bem com ele nem um pouco e pega uma espada de madeira no chão e o desafia para um duelo, mas Eugene diz para ele parar de encher o saco e deixá-lo logo em paz. O maluco então pergunta se ele está com medo e ele fala que não tem nem um pouco de medo, ele só não quer duelar nem pedir desculpas. Então o maluco pistola fala que ele não quer fazer isso, não quer fazer aquilo, que ele só sabe fugir, e diz que parece que seus pais não ensinaram a ter honra. Nisso Eugene tira seus sacos de areia e diz que vai duelar, e a cada peso caindo o maluco fica espantado, já que ele pensava que eram só enfeites para parecer legal, e como foi ele que o desafiou para um duelo, ele não pode desistir agora, senão a Ciel vai zoar ele pelo resto de sua vida, e se ele quer recuperar sua honra, ele tem que ensiná-lo uma lição. Então joga seu lenço desafiando para um duelo, e ele aceita, e agora vai começar a porradaria, só que não. Eugene mete sua lança na velocidade da luz, deixando o maluco vendo o seu, e o manda para longe, e assim ele venceu com apenas um ataque. Ciel vai até seu irmão perguntando se ele está bem, e o maluco vomita tudo que é coisa no chão. Então a Ciel olha para o Eugene e diz que isso foi injusto, mas o Eugene pergunta onde foi injusto, dizendo que o duelo começou a partir do momento que ele atirou seu lenço. Aí ela fala que ele usou mana, mas Eugene diz que não, já que a família colateral não pode usar mana antes da linhagem direta, mas ela diz que ele está mentindo, dizendo que ele nunca conseguiria levantar sua lança usando esses pesos sem usar mana, e também diz que seu ataque foi tão rápido que mesmo que seu irmão não fosse descuidado, ele não conseguiria reagir. Nisso Eugene ri e diz que pelo visto seus olhos não são de enfeite. A mina com isso acha seu comentário arrogante. O maluco então se levanta pistolado, dizendo que foi covardia, mas talvez seja porque eles são gêmeos que falam a mesma coisa, né? Eugene então diz que ser um descendente honrado da linhagem direta, tem que humildemente aceitar que perdeu, o que o deixa bem envergonhado com isso. E nesse momento chega o mordomo do derrotado, que fica meio em choque com essa situação, e Eugene nota que ele não tem o emblema do leão no peito, e que ele parece ser bastante habilidoso, e o Sim foi chorando até o mordomo, dizendo que desafiou um caipira para um duelo e perdeu. O mordomo então olha para o Eugene, e diz que se chama Eza, e que foi encarregado com a tarefa de orientar o Sim, e pergunta o que exatamente aconteceu aqui. Eugene então diz que ele ficou buscando confusão, e que também insultou seu pai. Ele não apenas o insultou, como também insultou seu pai, então ele não tinha motivos para não aceitar
aceitar o duelo. Ezra então diz que o motivo é aceitável e leva o Cian para cuidar de seus ferimentos. E assim eles se despedem. Eugênio então foi bater um rango e depois do rango ele sai para fora. Ele diz que de agora em diante ele irá acabar com a raça dos descendentes do Vermute e pede para ele não ficar tão irritado, que não é como se ele quisesse ser seu descendente também. Enquanto isso, a mãe do perdedor soube que ele desafiou um caipira da família colateral e perdeu, e essa é a segunda esposa da linhagem direta. Ela então o chama para perto e mete um leque em seu peito, porque não foi só isso, ele perdeu em apenas um só golpe, e mesmo ele reclamando, ela manda ele ficar quieto e pergunta para o mordomo se ele tem certeza se aquele garoto não usou mana. O mordomo confirma, não tinha nenhum resquício de mana em seu corpo. Nisso ela pergunta para Ciel como seu irmão perdeu, e ela fala na lata o que aconteceu. O Eugênio avançou com sua lança, mas ela foi tão rápida que ele não pôde fazer nada, e foi assim que a luta acabou em um só golpe. Ele ainda tenta falar alguma coisa, mas sua mãe mete um tapão em sua cara, que não basta ele ter desafiado para um duelo, ele ainda perdeu um só golpe para alguém inferior. E não só isso, para um garoto que nem tem mana. A mamãe está pistolada com isso tudo, mano, que o maluco começa até a pedir perdão chorando. A mãe depois dessa quer até matar o mordomo, mas não pode fazer isso porque ele é favorecido pelo seu marido, e pede para ele orientar o Cian para ele nunca mais envergonhar. Os dois então saem da sala, e ela diz para Ciel ficar perto daquele garoto. Ela quer matar o garoto imediatamente, mas se ela fizer isso, agora ela seria a maior suspeita. E na família, se um homicídio ocorre, os guardiões do código familiar aparecem, e a Ciel então fala que vai ser amiga do Eugênio. E no dia seguinte, os herdeiros da linhagem colateral chegaram, enquanto Eugênio estava correndo com seus pesos. Nina então chega e diz que eles chegaram, e não só isso, ela diz que o líder da família também chegou, e como não tinha tempo dele tomar banho e mudar de roupa, ele foi assim mesmo, suadão. Chegando lá, ela observa a segunda esposa, que é mãe dos gêmeos que já conhecemos, e a esposa oficial, que é mãe do filho mais velho da linhagem direta, Yodi, que é o herdeiro da família. Então o chefe veio chegando, e esse é o Gilad Nilhard, e ao seu lado fica seu irmão mais novo, Gion. Ela então chegou falando com Yodi, o filho mais velho, e também foi falar com os gêmeos. E olhando para os pequeninos da linhagem colateral, ele diz que eles terão uma refeição juntos, e irão discutir a respeito da cerimônia de linhagem sanguínea. E de noite, na hora do jantar, tinha mais duas caras novas, o Gargis e a Desaria, que chegaram junto com o chefe da família usando o portal de teleporte, porque eles vêm de famílias bem valorizadas de linhagens colaterais. E tem um loirinho aí no meio, que ele não sabe quem é, e a Ciel faz a mesma pergunta. E esse loiro aí se chama Loberian, ele pertence à Torre Vermelha. Todos ficam chocados ao ouvir seu nome, e com isso Eugênio ainda tem uma engasgada, porque ele deve ser o discípulo da Siena. Na verdade, o discípulo do discípulo do discípulo dela, já que há 300 anos a Siena se tornou a dona da Torre Verde, se tornando a mestra de torres mais jovem da história. Ela mudou completamente os livros de fundamentos mágicos, e continua a aconselhar e ensinar estudantes de diferentes torres, e até mesmo foi a sensei dos mestres das torres, e por isso os donos das torres vermelhas e verde ainda consideram a Siena como seu ideal. O chefe da família então olha para o Eugênio e diz que ouviu falar dele, que seu filho insultou ele e seu pai. Eugênio confirma, mas diz que não guarda rancores quanto a isso. Então ele fala para o Cian que ele não está envergonhado com sua derrota, e sim desapontado, já que o duelo começou com seu insulto, e ainda assim ele nem se desculpou ao Eugênio, mesmo depois de ter perdido a luta. Ele diz que ele não deveria honrar a si mesmo, mas também ao seu oponente, e assim ele finalmente se desculpou. Foi meio forçado, mas ele se desculpou. E o chefe pergunta se foi seu pai quem ensinou ele. Eugênio diz que ele ensinou o básico, mas o resto ele se virou sozinho. O povo fica chocado vendo isso, já que ninguém o ensinou, e mesmo assim derrotou Cian. E agora até o chefe fala que essa cerimônia vai ser divertida de assistir. E depois dos casos de família, chega o rango para matar a fome. E após todos comerem, como ele havia citado anteriormente, o motivo dessa reunião é explicar a respeito da cerimônia, mesmo que ele saiba que os métodos são justos, já que a linhagem colateral não pode usar espadas reais ou usar mana até a cerimônia. Sendo assim, é impossível que eles vençam a linhagem direta.
direta. E diz que nessa cerimônia seus filhos também irão participar, porém ele não deseja só testar o potencial de seus filhos, mas também do resto deles, dizendo que o intuito dessa academia é para revelar que eles são descendentes do herói Vermute, e que ser linhagem direta ou colateral não tem nada a ver com isso. Nisso Eugene percebe que ele é um homem sensato, e continuando, é por isso que nessa cerimônia eles decidiram solicitar ajuda de alguém de fora, o Lourinho da Torre Vermelha. Daí ele explica que nessa cerimônia todos eles irão explorar um labirinto que ele mesmo fez. Cada um vai ser alocado para uma posição diferente, e o objetivo é derrotar o Beixano chefão, que irá ficar no meio do labirinto. E claro, eles terão que passar por várias armadilhas e lutar com inimigos até chegar lá. Mas tudo o que acontecerá no labirinto é algo ilusório, já que ele irá fazer com sua magia. E não importa o que pense que estão experimentando, não é real. É só uma aventura cheia de ação. E se um deles 9 derrotarem o boss, a cerimônia vai acabar, e eles receberão pontos baseados em seus feitos no labirinto. Então Eugene pergunta o que eles receberão se derrotarem o boss, e o chefe fala que permitirá que eles excluam o tesouro da câmara subterrânea da família, o que deixa o Eugene todo empolgado com isso. Após isso, Eugene já se considera o vencedor dessa cerimônia, e já está pensando no que vai escolher ao ganhar. E nesse momento ele se depara com os dois que chegaram junto com o chefe. Eles perguntam se ele realmente venceu o duelo com Cian. Eugene confirma, e diz que se eles não tem mais nada a dizer, então tá caindo fora. Eugene então começa a treinar novamente pela noite, mas dessa vez ele está usando uma espada, enquanto os dois estão na ponta observando, até que o bombado chega nele e arranca sua blusa do nada, se achando gostosão. Ele diz que ele pode tocar. Ei boy, o que é isso aí, hein? Mas o Eugene não quer, claro. O bombado então diz que sua família tem uma fórmula especial para o aumento de músculos, uma fórmula que acelera o desenvolvimento muscular, sem acumular mana em seu corpo, e não tem efeitos colaterais, e pergunta se ele está interessado. A mina então chega aí também, dizendo que ouviu falar que ele usou uma lança num duelo, e pergunta por que ele está usando uma espada agora. Eugene diz que usa ambas, a espada e lança. Ela com isso joga a lança para o garoto, e diz que sua especialidade é a lança, e pede para ele duelar com ela usando isso. Nisso Eugene pensa que ela parece mais fácil de lidar do que o cara querendo vender enobilizante. Ele então aceita o duelo, e o bombado será o juiz da luta, que fica esbanjando seu corpo. A mina acha uma piada que ele sabe usar uma espada e lança, e diz que vai ensiná-lo que não é tão fácil usar uma lança. A luta então se inicia, ela parte para cima dele, tomando iniciativa, mas do nada ela para no meio, e olhando para o oponente percebe que ele não tem nenhuma abertura, mas mesmo assim ela foi para cima, e ele defendeu. Nisso ela ficou atacando várias vezes, mas o Eugene está defendendo todos seus ataques, e até ele reconheceu o potencial que ela tem com a lança, só que ela ainda não é páreo para ele. Ela então defendeu todos seus ataques, e tira onda dizendo que ela não consegue nem arranhá-lo. A mina então parte para cima novamente, mas Eugene continua a defender sem sair do lugar. Nisso ela parte para o lado, achando que dessa vez irá dar certo, mas ele só pisou na lança dela, e coloca sua lança em sua direção, e assim ele vence o duelo. Então Eugene foi dormir, mas o bombado chega em seu quarto do nada, dizendo que eles deveriam combinar forças, o que deixa Eugene pistola porque ele o acordou só para falar isso. Eugene diz que todos vão aparecer em locais diferentes, então como ele espera combinar suas forças? O bombado diz que mesmo que eles apareçam em lugares diferentes, o destino é o mesmo, o chefão do labirinto. Ele diz que os gêmeos da família direta vão combinar forças também, por isso o bombado quer combinar suas forças também. Mas Eugene tem certeza que consegue derrotar o boss do labirinto sozinho, mas a mina, que também está em seu quarto, diz que ele está se achando demais, dizendo que na cerimônia de linhagem sanguínea, a linhagem colateral nunca venceu, mas diz que eles têm uma chance dessa vez, admitindo que ele é forte e que se eles juntarem forças não é impossível ganhar, e pergunta se ele não quer derrotar a linhagem direta. Enquanto isso, a segunda esposa está pensando que como o Lourinho da Torre está aí, tem uma chance de que ele leve o Yoji como discípulo, porque desde novo o Yoji gostava mais de magia do que usar seu corpo, e se ele acabar se tornando discípulo do Lourinho da Torre Vermelha, ele vai ter que sair da família por um tempo, e durante esse tempo os gêmeos vão evoluir, enquanto Yoji já vai ter desistido de sua posição. E também tem o fato de seu filho ter perdido para um caipira da linhagem colateral, mas ela pensa que se Eugene vencer o labirinto, se os talentos dele forem tão excepcional a ponto de humilhar a linhagem direta inteira, então a derrota de seu filho pode ser encoberta. E assim, alguns dias depois, a cerimônia de continuação de linhagem sanguínea finalmente começa. Nisso, o Lourinho da Torre conjura uma magia e lança para os candidatos, e diz para começarem fazendo suas armas, e pede para eles moldarem a luz enquanto imaginam em suas cabeças, e desse jeito
todo mundo foi fazendo suas armas, e Eugene escolheu uma espada e escudo para usar, e a Ciel já pergunta o que ele vai fazer se achá-la num labirinto, se ele vai lutar com ela. Nisso Eugene pergunta se eles têm permissão para lutar. O chefe então responde que sim, já que a competição é o núcleo da cerimônia de linhagem sanguínea. Contudo, julgamento rápido e cooperações também são importantes, já que eles são uma família. Ciel com isso dá um sorrisinho para o Eugene. A mina já está medindo um guaraná para o cara, mano. O Louren então pede para eles colocarem um colar no pescoço, dizendo que este colar conecta a consciência deles, e se eles estiverem em perigo real, o colar vai reagir, e quando isso acontecer, ele irá intervir. Então por isso, se eles acharem que não dão conta, é para eles tocarem na gema e dizer socorro. Fazendo isso, eles vão conseguir sair do labirinto. E assim as explicações acabaram, e agora eles podem ir para o labirinto. E assim que eles passarem pelo portal, todos serão encaminhados para caminhos diferentes. Eugene então segue em direção ao portal, pensando que ele já explorou tantos labirintos sua vida passada que chegou a enjoar. E como o telhado está bloqueado e tem paredes dos dois lados, vai ser difícil para uma arma de longo alcance. E por isso que ele escolheu uma espada curta e um escudo. E assim ele segue seu caminho pelo labirinto. E galera, eu estarei encerrando o vídeo por aqui. E eu particularmente gostei muito desse manhwa. E caso vocês também tenham gostado, eu estou pensando em fazer uma série desse manhwa aqui no canal. Então é isso galera, eu espero que tenham gostado do vídeo e deixem aquele like para fortalecer o canal. Falou!